Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui de como utilizar o nosso plugin Struct. Nós temos a nossa nova ferramenta, que é essa, que é a importação do projeto do Eberic através do arquivo IFC. E logo mais nós vamos vir também com a ferramenta da conversão do projeto SPCAD, tá? Para que a gente consiga atender a todos. Beleza, pessoal? Pois bem, pessoal, o que acontece? A parte da conversão do Eberic para o Revit através do arquivo IFC não começa no Revit, mas sim lá no Eberic, no momento que você configura a exportação do IFC para o Revit, tá bom? Então, como nós aqui na RR Engenharia não utilizamos o Eberic, e sim outro software para o dimensionamento estrutural dos nossos projetos, um dos nossos alunos fez um vídeo mostrando como fazer a configuração correta para a criação do arquivo IFC. E antes de eu mostrar esse vídeo, que você vai acompanhar agora, é muito importante que nós aqui da RR, principalmente, somos muito transparentes com vocês. A ferramenta de conversão não funciona com as versões V8 e V10 do Eberic. Vai funcionar com as versões mais recentes. Então, deixando claro, para que funcione, você precisa utilizar uma das versões mais recentes do Eberic, tá bom? Pois bem, fique agora com o vídeo do nosso aluno, você vai verificar como fica de forma correta a exportação do modelo IFC e logo mais nós retornamos aqui. Bem, pessoal, vocês já viram como é feita a configuração da forma correta lá no Eberic para exportar o arquivo IFC. Agora vamos utilizar a ferramenta Converter IFC, tá? Essa ferramenta pode ser utilizada em qualquer vista, seja nessa de apresentação, dos níveis e tudo mais. Mas a minha orientação é que você sempre faça em uma vista 3D, para que você veja o projeto já todo modelado e tudo mais. Beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é seguir em Converter IFC Eberic. Aqui você vai ter essa tela. Você vai selecionar o IFC. Aqui nós temos dois modelos, entre vários que nós utilizamos para poder criar a ferramenta, tá? E eu vou utilizar esse primeiro IFC modelo aqui, que é o mesmo IFC que você viu sendo configurado para a sua criação no vídeo aqui, a alguns momentos do nosso aluno. E vamos clicar em abrir. Vai retornar essa tela. Aqui nós temos essas configurações. Essa primeira é referente aos elementos que você deseja a conversão. Temos vigas, pilares, lajes, paredes e as fundações, sapatas, blocos estruturais e estacas. Tá? E o que acontece, pessoal? Por exemplo, se você não quiser a conversão de sapatas, blocos estruturais e estacas, você desmarca. E muitos preferem fazer toda a modelagem das fundações aqui dentro do Revit, tá? Porque é muito comum o dimensionamento à parte do software de cálculo estrutural, seja o TQS, seja o Eberic, o SPCAD. Tá? Então você pode utilizar essa versão, tá bom? Aqui a documentação que importa as marcas, isso aqui é a questão da informação do P1, P2, P3, V101, 102 e assim em diante. Ou seja, já traz as informações para você já criar aí seu detalhamento de planta de forma, detalhamento de planta de locação e assim vai. Então, é importante que você deixe marcado. Importar materiais, que já vai definir se é concreto C30, MPA, C25, e assim já vai trazer também a questão da configuração das tabelas para quantificação. E a parte de criar plantas, que vai trazer os níveis lá do Eberic. Já vai trazer de qualquer forma, né, automaticamente, mas ele vai criar as plantas estruturais aqui para você acessar os níveis, tá? Não todas, porque eu vou mostrar para vocês um detalhe que é dos níveis auxiliares. E temos essa outra opção, que é apagar o IFC, em que você pode deixar desmarcado para não apagar e você verificar a conversão junto com o IFC sobreposto, para você realmente verificar se foi tudo convertido da forma correta. Bom, é por isso que essa ferramenta existe, beleza? Vamos clicar aqui e converter IFC. Vai aparecer essa tela na primeira conversão desse IFC. Ele vai trazer uma mensagem. A primeira importação de IFC para o Revit pode demorar alguns minutos. Por favor, aguarde enquanto o Revit processa o arquivo. O que acontece? Todo projeto que você exporta o IFC, ele vem somente um arquivo.
Mas após a sua primeira conversão, que é a sua importação, ele vai criar outros arquivos auxiliares, tá? Um deles é um TXT, contendo parâmetros e tudo mais. Após essa primeira conversão, será muito mais rápido a criação, tá bom? Então, quando eu clico aqui em continuar a conversão, ele vai demorar um pouco para a sua criação, mas é só a primeira vez. E depende também do tamanho do projeto, depende também das configurações do seu computador, da mesma forma que um projeto, quando ele vai ser dimensionado em um software de cálculo estrutural, ele demora o seu processamento, principalmente conforme o tamanho que eu já falei. Tá? Então a gente clica aqui em continuar a conversão. E ele vai começar o processamento. Tá? Em um minutinho, por não ser um projeto muito extenso, digo em tamanho, ele já vai aparecer aqui para nós a barra de processamento da conversão dos elementos. Tá? Veja que ele já aparece a parte de regenerando, que está aqui, e logo mais vai trazer a barra de processamento. Ó, ele está mostrando aqui a questão da conversão dos elementos. Ó, são 7.944 elementos e já está finalizando. Finalizou, ele vai abrir aqui a nossa barra de processamento, né, de carregamento. Vamos aguardar um minutinho. Deixa eu verificar aqui. Vamos aguardar. Olha só, começou. Ele já está criando a conversão. Veja que já existe uma sobreposição. Mas como eu disse, é só na primeira conversão. Quando você fechar o seu projeto sem salvar e abrir um template vazio do zero para você iniciar o seu projeto, em 1 minuto ele já converte tudo. Olha só, aqui está, tá? Tudo convertido. Deixo aqui meu agradecimento ao nosso aluno que criou esse vídeo aqui para conversão e tudo mais, tá? Agora, outro fato muito importante. Quando você tem um projeto bem maior, tá? Eu vou até apagar, você pode apagar aqui no template os níveis sem problema nenhum, dessa maneira. Você vai clicar em converter IFC, selecionar IFC. Quando eu tenho essa minha opção de IFC teste, que é o nome do edifício, sem conversão, e clicar aqui em abrir e converter, ele vai trazer uma informação a mais na mensagem. A primeira importação e etc, a mesma mensagem inicial, só que nós temos uma segunda parte. O seu IFC tem um tamanho de 154.51 megas, e isso pode fazer com que o processamento demore um pouco mais do que o normal. Então, o que acontece? Esse projeto, por ser bem maior do que o comum, que é um projeto vertical, né, uma estrutura vertical, ele demora um pouco, tá? Mas é só a primeira vez, beleza? Inclusive, vou pausar o vídeo e trazer ele aqui já do projeto convertido, que essa aqui é a parte sem conversão, eu só veio aqui IFC a parte já convertida para vocês, tá bom? E bem, pessoal, aqui já vai começar a conversão. Eu só abri aqui o projeto, o arquivo onde estava salvo aqui na minha parte do trabalho, e vejo que é um projeto bem maior, né? Você pode olhar até pela minutagem aqui do meu computador, foi bem rápido, tá? É só abrir o arquivo mesmo. E ele vai começar a converter os elementos. Tá? Então, o projeto, independentemente do tamanho, ele será convertido. Beleza, pessoal? Então, vocês precisam só aguardar a primeira conversão. Depois é muito mais rápido. Eu vou retornar assim que tiver finalizada aqui a conversão para a gente observar o projeto. Então, pessoal, após o final da nossa conversão, temos todo o projeto já convertido. Fundações totalmente convertido, trazendo toda a informação de material, cobrimento, a marca que já vai ser utilizada na confecção das tags, tudo que você precisa, tá? Você pode ver que os níveis também foram criados, conforme eu disse, lá na nossa tela de conversão do Eberic, né? Que a gente clica aqui e tem essas opções. Então tem todos os níveis aqui, beleza, pessoal? Só que agora eu vou falar para vocês uma questão dessa conversão do Eberic, que é o quê? Essa parte dos níveis auxiliares, tá? O que são esses níveis auxiliares de fato? Os níveis auxiliares dentro do Eberic servem para que o Revit saiba onde cada pilar começa. Nós sabemos que o ideal é que o pilar tenha um nível base e um nível superior bem definidos para evitar aquela questão de deslocamento inferior ou superior. O que acontece no Eberic? O nível superior ele vem muito bem definido, como esses aqui. Ó. Você sabe, ó, esse vem com o nosso P55. Ele inicia aqui no nível base, né, do tipo 1 até o tipo 2. Então ele vem muito bem definido, sem problema nenhum. Mas o inferior nem sempre, e isso depende muito de cada projeto, pessoal. Então é importante que você observe isso, tá? Então isso pode ocorrer conforme o projeto, beleza? Aí você pode ter que criar um nível extra, principalmente em fundações que você tem a questão de fundações mais altas, mais baixas. Em que sentido? Ó? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho... Deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o outro modelo que eu deixei pronto, que eu acho que fica melhor para mostrar. Esse aqui não, que é outra questão de complexidade. Ó, aqui fica bem interessante de ver. Ó.
Quando tiver sobreposto, você pode reduzir a escala, aliás, alterar aqui a escala, né? E nós temos essa fundação em que o nosso pilar, esse aqui, por exemplo, nasce a partir do nível auxiliar 2, que é esse aqui, você consegue observar na vista 3D. E nós temos essa outra fundação que está com a face inferior dessa sapata, alinhado com a face inferior dessa outra sapata que é menor. Menor, que eu digo, tanto nas dimensões como comprimento e largura, mas principalmente a altura. E como esse pilar está sobre a sapata, que é muito mais alta do que essa outra, a gente tem aqui a criação do nível auxiliar 3 do EBERIC. Então, consequentemente, a criação desses níveis auxiliares é feita por conta que o EBERIC gera isso para criar o nível onde vai nascer o pilar, tá bom? Então, e outro detalhe importante, que eles vão estar pretos aqui, ó, pretos que eu falo na sua simbologia. O que isso significa? Significa que ele foi criado, porém não foi aqui configurado na parte de planta de piso. Igualmente, no nosso outro projeto bem maior, que nós temos aqui esses vários pisos auxiliares, mas ele só trouxe do térreo até o ático, tá? Então é importante você ficar ciente disso. E sempre é muito importante você estar conferindo, tá? Quer ver um caso um pouco diferente também, ó? Aliás, um pouco mais tranquilo, por exemplo aqui, aquele primeiro projeto convertido, que é o do vídeo da conversão correta. Deixa eu deixar nessa posição, fundação, primeiro pavimento. Ele só trouxe um piso auxiliar, que é um projeto aqui mais simples, né? Então, dependendo da complexidade dentro do projeto, ele pode criar mais níveis auxiliares. Aqui, deixa eu abrir o outro projeto, que é esse, por exemplo, que é uma casa que tem aqui uma diferença de nível enorme entre cada pavimento. Olha a quantidade de níveis auxiliares. E isso vai acontecer para projetos mais complexos, tá, pessoal? Sendo bem transparente com vocês. Então, é importante sempre dar essa olhada. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a questão das boas práticas dentro do Revit, tá? Nessa parte de conversão. O que acontece? Já falamos sobre a questão do que o EBERIC gera de níveis auxiliares, né? Tínhamos aquele outro projeto que teríamos vários e vários outros níveis, conforme desnível entre cada pavimento, e o projeto maior em arquivo para mostrar a conversão para você de arquivos maiores. Tudo isso tem que ser verificado, mas também tem a questão de boas práticas dentro do Revit, tá bom? Então, é muito importante que seja feito aqui, pessoal, uma verificação da questão dos níveis, tá? Por quê? Esse posicionamento da estrutura dentro dos níveis importados através do arquivo IFC é conforme o posicionamento da sua estrutura dentro do EBERIC a partir do ponto de origem, que é o ponto 00. Então, pode ser que aconteça isso, que a sua estrutura não fique dentro da área dos níveis, ou seja, deixa eu colocar aqui na vista superior, fica ruim de ver, mas, por exemplo, essa estrutura, para seu detalhamento acontecer da forma 100% correta, ele não deve ficar aqui com a parte fora da área dos níveis. Por quê? Porque, por exemplo, na hora de detalhar esse pilar aqui do canto, que é esse aqui, ele não vai aparecer os níveis, porque está do lado de fora. E como a gente resolve isso? Ou você seleciona aqui o nível e arrasta para o lado cada um, mas não é muito efetivo, principalmente quando você tem muitos níveis. Ou você pode selecionar aqui, na vista 3D mesmo, tá? Clicar em superior, comando mover, e mover para esse ponto. Ele vai mover tudo, desde que você selecione tudo de uma vez. Se você não selecionar tudo, ele vai acabar arrastando somente alguns elementos e vai deslocar outros e deixando algo complicado. Mas fazendo dessa forma funciona 100%, tá bom? Pode fazer tranquilamente. Tá? Outra questão muito importante. Existe aqui dentro do Revit a parte dos pilares que deve ser verificado. Não só desse projeto, mas deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui também eu vou mostrar um exemplo, tá? Começando por esse, você vai seguir nesse cubo, clicar aqui em opções de exibição de gráficos, marcar, mostrar as arestas e clicar em OK. Essa visualização vai facilitar a verificação desse tipo de evento. Veja que o nosso pilar ele ficou segmentado nesse ponto, sendo que esse pilar ele deveria nascer a partir do topo desse e seguir até a parte de cima. Ou seja, ele deveria nascer a partir no nível da cobertura do térreo e seguir até aqui acima no nível da cobertura superior. Então, isso é muito importante você verificar e editar aqui dentro, ou verificar a configuração do seu IFC lá dentro do EBERIC, tá? E você não precisa se preocupar em fazer essas modificações, fique totalmente à vontade de fazer isso, porque o que o Revit faz nessa importação com plugin é exatamente da forma que está modelado lá. Então você precisa ter esses pontos de atenção, tá bom?
Inclusive, no nosso projeto, que é o projeto modelo, você não tem nenhum tipo de situação como essa aqui, justamente porque a importação foi feita da forma correta lá, tá? E da mesma forma que a questão da complexidade gerou menos níveis auxiliares, como eu já comentei com vocês, tá bom? Outra questão importante aqui, pessoal, deixa eu abrir aqui, é você verificar se está tudo correto conforme IFC. Lembrando, deixando aqui aquela opção converter IFC. Eu pedi para fazer o login aqui, deixa eu fazer o login rapidamente, vou pausar e já retorno. Então, como eu estava falando, é importante que você verifique dessa forma se está tudo correto. Você pode deixar marcado a opção, desmarcar essa opção de apagar IFC para que fique sobreposto, você possa verificar. Ou você pode seguir até aqui em inserir, vincular IFC de forma externa além do plugin, para você sobrepor a conversão depois que você converteu, tá? Mas o interessante é que dentro do fluxo de trabalho você deixe desmarcada essa opção aqui, beleza? Da mesma forma acontece nesse outro projeto, que eu vou deixar aqui como opções, mostrar extras e clicar em OK, e você pode verificar. Olha, por exemplo, esse pilar que tem essa segmentação. Tem essa aqui também, que é essa aqui, tá bom? Então, isso você pode trabalhar aqui dentro, tá? Esse aqui, por exemplo, bastava realizar a exclusão. Aqui um aviso que você pode descartar. Selecionar aqui e colocar aqui o seu nível, é o nível da cobertura do térreo, que é esse, tá? E pronto, ele está 100% correto, igualmente esse aqui. Aí você tem que olhar, trabalhar, verificar se está tudo correto, tudo tranquilo e seguir, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade de utilizar a ferramenta, tá? Aqui você vai ter esse modelo para você estar verificando também a conversão dele, tudo certinho. Eu peço que vocês entrem em contato conosco, sempre sugerindo novas ferramentas a partir aqui de sugestão de ferramentas, verificar o roadmap, tá? Do desenvolvimento. E caso de algum problema, tirar alguma dúvida referente à utilização do plugin, você pode seguir em reportar problema. Então é isso, pessoal. Façam um bom proveito do seu plugin com a nova ferramenta e produzam aí seus projetos estruturais de alto nível. Muito obrigado e até a próxima.